coisa boa. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Som 47 pela Rádio Conceição FM 105,9 e também pelo canal 47. Você sabe, do erudito ao metal, do cover ao autoral. A música da nossa região, discutida, analisada, estudada por gente da gente. Eu não falei que ia decorar, rapaz? Parabéns ao Córea por essa introdução, parabéns ao Fábio. Comigo hoje, comandando esse programa, grande Orley Dalsock. Boa noite, boa noite, galera. André boa Tulipano. Noite. Boa noite, Farley. Tudo bem? E o grande convidado da noite, o gaúcho mais peixeiro de Itajaí. Papaciri. Papaciriense. Não, ele não pode nem chamar de gaúcho, né? O cara que veio pra cá com 2 anos de idade, bebeu da fonte, né? É Papaciri, é peixeiro. Carlos Córea, é um prazer te receber. Está naturalizado catarinense há muitos anos. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, Córea. Legal, cara. Obrigado pelo convite aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá em casa aí. Um abraço. Estamos aí. E legal, e quando discutimos o embrião ali do Som 47, que era valorizar os talentos da terra, né, daqui de Itajaí, regional, sim, nacional e mundial, como não falar de Carlos Córea, que é um cara que está entranhado, né, na cultura musical de Itajaí, Carlos. É uma honra a gente receber aqui hoje, cara. Pô, legal eu também ter esse rótulo, né, essa história, porque a minha história de vida também teve, desde a adolescência, essa voltado para a música, né? E lá não tinha tanto internet como hoje, então lá era feito a machado mesmo, como os músicos antigos dizem, né? Feito a machado, né? Então... Pessoal, a gente vai falar sobre muita coisa boa aí, claro, a história do Carlos Córea, e na minha mão aqui, ó, é o Siri na Lata, né, que hoje em dia, pessoal, ainda existe assim CD físico, ó, pra gurizada mais nova ainda pra tem. Quem não sabe, pra quem não sabe, físico, é assim. Esse aqui é um CD, tá? A gente coloca isso aqui no aparelho ali, faz a leitura, mas isso aqui é um CD. Aqui, ó. O lado brilha. Tem capa, contracapa. Então, Tem muitos desses. O Siri na Lata, a primeira edição, me corrija se eu estiver mentindo, Carlos, foi lançado no ano 2000, né? Isso. Já na época do teu grupo, na época, o Clave de Lua. Exatamente. Em 2005 teve um relançamento, né? Que é esse aqui que a gente tá não, é isso, né? É isso aí. E depois veio vários projetos que a gente vai falar na sequência. E o Carlos Córea, que, pô, fez parte do Incandescente, que quem que nunca ouviu falar do Incandescente aqui, né? Eu acho que eu assisti o Carlos Córea antes do Antes disso ainda? Antes. Opus 57. Opus 57. Olha só. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, Carlos, aí da tua história, que já é... Eu sei que a gente ia precisar mais de um programa pra isso, né? Mas pro pessoal que... É verdade. Mas de repente o pessoal que tá descuidado aí, que de repente não ouviu falar aí no teu nome, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho da tua história, da música, como é que ela chegou na tua vida. É uma história longa, né? Eu olhei pro lado assim quando eu vi... Olhasse pro lado pra ver se tinha tempo pra contar a história toda. Não, eu olhei pro lado na minha vida. Quando eu olhei pro lado, eu já tô na faixa de 60. Olha só. Aí, mais um pouquinho, 67. Aí, caramba, aí é muito tempo, cara. Por isso que eu já passei do tempo Tem mais tempo de música do que... Mas a musicalização tua começou na infância, é isso? Como eu te falei, a minha infância musical foi lá pelos 17 anos, que hoje é considerado tarde, né? Sim. Da criança hoje já... Eu acho que inverteu de novo, Córea. Eu acho que já não é mais tarde, não. Acho que... É em tempo. É em tempo. Mas havia um tempo em que... talvez seja mais os pródigos, né? Que tinha essa coisa de já estar... Sim. No quintal dele era musical, né? Mas, foi na época foi o quê? Foi violão que te chamou a atenção? Foi violão, primeiro? Eu não tinha violão. Eu tinha um amigo meu que vinha de Santos, que era músico lá, e ele vinha e tocava violão e disse, pô, gostei desse negócio aí, cara. Como é que se faz isso? Aí comecei a fazer um solo lá, aí, legal. Aí ele voltou de férias, né? Era férias. Aí aquele negócio ficou. Aí eu encontrei os amigos aqui que tocavam violão, que era o Rangel, né? Roberto Rangel. Aí ele me ensinou aquela velha história, né? Ré, Lá e Mi. Te vira agora. Aí com Ré, Lá e Mi. Ré, Lá e Mi. Tocava de 80% das músicas. Se quiser, né? Tocava do violão popular. E a primeira foi Hoje é o dia do Santo Reis. Então, do Santo Reis começou. Dali a primeira música de repertório. Legal. E as tuas influências na época? Que tu gostava de curtir? Então, a música era bem
bem interessante naquela época lá. Nesse caso, o Tim Maia, né? Que era o Festa de Santo Isso Rei. nós estamos falando de 70 anos 70? 70. 70, né? É, Pô, tu tá querendo envelhecer o cara, jogar o cara pro velho. Anos 70, não, também não é assim. Nesse tempo de anos 70, aí eu já tinha aprendido o Lá, o Ré, o Lá e o Mi. Já tinha saído dos 3 acordes. Eu já tinha conseguido aprender. Não sei como, porque eu não tinha violão. Então eu ia na casa do Nelson Riscala, que é outro amigo nosso, e lá tinha um violão. E aí ficava lá tocando, e, pô, legal. E à noite nos bailes, ficava olhando os caras tocar. Não queria nem saber de dança, ficava olhando, tá aquela Mas música. tá ótimo, Córea, porque em 70, nessa mesma época aí, o Roberto Carlos já tava fazendo música com Ré, Lá e Mi, Lá menor aí, que eu já sabia fazer, pô. Então, É verdade. A nossa honesto, internet né? era ao vivo, no caso, né? Via as bandas tocando, os caras faziam Lá com sétima maior, que eu nem sabia que era. Os caras... É nobre, né? É nobre. Mas, o meu Lá era só esse? Sim. Aí o cara veio e fez isso. Caramba, o que é? Sétima maior tem uma nobreza no... Aí... O som dele é gostoso. Sim, de aí, ouvir, né? aí começou a aumentar o repertório de acordes e mão direita começou a bater mais. Disse, pô, então esse é o crescimento. Cara. Sim. Mas tudo individual, assim pela vontade individual. Algumas bandas que eu via, poucos amigos tocavam. Tu gostava dessa linha nacional mesmo, de Tim Maia? Tu ia pra esse lado aí? Gostava, mas tinha... O que tu gostava de fora? Naquele tempo lá tinha o Rush, que era... Aí o Orley gosta, Né? Então tinha essas coisas de... E aí só pegava Rockman, né? só esse riffzinho, Rockman. né? Pra poder fazer onda lá. Pô, o cara toca Rush, que nada, era só aquele pedacinho ali. Cara. Quem nunca? Mas eu curtia muito, botava... Mas eu acho legal, assim, que dá pra perceber que o Córea, ele sempre foi um cara que foi pela veia, pela raiz nacional, assim, cara, e é legal isso. Peguei. Tá, eu particularmente, falei isso no outro programa aqui, eu acho que Itajaí, proporcionalmente, em tamanho, né, com um grande centro, nós temos uma concentração infinitamente maior de talentos aqui do que num grande centro, porque aqui você consegue juntar 100 músicos fera. Aqui é fácil de fazer isso. Não que seja fácil, mas existem. Hoje sim. Agora, tu imagina que nós somos 200 e alguns mil habitantes, seria um bairro de São Paulo. Né? E nós temos todo esse universo musical aqui de tantas diferentes vertentes, né? Sim, cara. E aí tu observa que... Eu falei isso no outro programa, Sim. inclusive, né? Nosso programa zero. Programa que hoje zero. é o programa 1. Piloto. Hoje é o programa Vocês estão inaugurando. Vocês estão assistindo Caramba. programa número 1, Carlos Córea. Então legal, acho legal assim que o Córea pegou essa linha nacional assim da musicalidade brasileira. Nacional é um termo meio até pejorativo. Acho que o brasileiro fica mais bonito, né? Sim. Porque a música brasileira é uma música mundial, né? Que é Ela respeitada diversa. no mundo todo, né? E, além disso, ela é diversa, né? Sim, a sim. música brasileira aqui no Sul é uma coisa, no Nordeste é outra, no Todo. Norte é Tem outra. tudo isso aí. Eu acho que a grandeza do Musicalmente país, até, se for falar em questão um pouco técnica, a nossa música ela é semicolcheia, né? Taca, 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 taca. Sim. Enquanto a música americana é tercinado, né? Exato, do skiffle, desde aquela época lá dos 60 que virou o iê e tudo mais. Mas além disso tudo, eu acho que tem uma diversidade rítmica muito grande no Brasil. Usando a semicolcheia, ela tem... Exatamente. Eu Vai acho de Baião a... justamente as diferenças regionais trouxeram isso. Então, para quem está inserido nesse contexto, olha, justo eu falando isso, que não tenho praticamente nenhuma raiz na música brasileira. Não que eu não tenho raiz, mas não pratiquei por esse caminho. Então, não Sei. posso. O que você escuta de música brasileira? Muita coisa, cara, muita coisa antiga Sim. boa. Eu falei aqui do Terço, melhor cantor Mutantes. brasileiro até hoje, de todos os tempos, é o Ney Matogrosso. Sim. Para mim, né? Sim. Então, mas, porra, Terço, Mutantes, até o próprio Casa das Máquinas, entende? Sim. A própria Rita Lee tem um trabalho extenso, não só por ser rock, eu escuto coisas, né, como Belchior, adoro Belchior. Como falar mal do Belchior? Pô, as músicas da Elis, tá entendendo? Então, são as músicas do Belchior. Então tudo se interliga, tudo se interconecta, né? Então tinha essa questão, né? A minha infância musical foi com esse amigo que veio de férias de Santos, e dali começou. Isso é a partir dos 17 anos que tu Isso, falou. parti mais ou menos nessa área aí.
Quando chegou ali em 1970, mais ou menos, 71, que aí começou a rolar os festivais de música estudantil Sim. pelo Salesiano, que eu cheguei a fazer 2 anos de Salesiano ali. E aí participei diretamente ali de uma das músicas. Eu, Nelson Riscala, aquela turma, e outro cara era o Nilson. Nilson, o Bini, Carlos Nilson. o Júnior, que era o baixista lá. E aí a gente começou a ter uma afinidade musical ali, que mais tarde a gente foi tocar junto, né? Sim. Eu, Nilson e companhia. Tu começasse por conta própria, autodidata, mas depois tivesse a oportunidade de estudar música? Sim, aí depois eu tentei aqui ainda pegar algumas aulas daquele estilo Sesc, né? Tentei até aquela tal da revista Universal, que vendia de tudo quanto era curso. Não tinha jeito, cara. Instituto Universal Brasileiro. Exatamente. E o B. Eu cheguei a ver. Aí foi pela intuição mesmo. Aí muita pela intuição e eu trocar figurinha, os caras me convidavam para... vem, vamos fazer um som lá. Eu enchi a bola. Quando tu enche a bola, tu meio que confia naquele pouco que tu toca. E aí funciona, vai valendo a bola. Claro. E tinha muito disso, né? Um sabia uma nota, um acorde que tu não sabia, ensinava para o outro e tocava. Hoje em dia a gente vê uma facilidade absurda, se a pessoa quiser, tem de internet, isso, aquilo. E a turma parece que não aproveita. Mas tu acha que isso facilita ou acha que a pessoa tem que ser mais dom mesmo? Não adianta ter tudo isso aí. Tem uma parte da música que é aprendível, vamos pensar nesse jeito assim. O resto é praticável. Ou ensinável. Tu consegue colocar, eu como professor hoje, assim, eu consigo explicar dentro de uma lógica básica. Aí, mesmo que a pessoa não queira ser músico, mas ela entenda. Pô, que legal, é assim que funciona, Sim. é assim que funciona. Então ele já Entender a métrica da coisa. Entender a métrica, como é que funciona quando tu está ouvindo uma música. Tu tem 2 coisas, ou quando tu escuta uma música, ou tu sai dançando igual o boneco do posto, ou tu começa a entender, opa, olha aqui tem uns beats, ó. 1, 2, 3, 4. Tem uma matemática envolvida, tem todo o pulso da Sim, coisa. claro. Tu tens uma análise um pouco mais além, não digo tão profunda, mas um pouco mais além do que Não sentiu e já escuta sai uma coisa dançando. só, né? Não escuta uma coisa só. Eu tenho colegas que os caras escutam música e tal, mas na cabeça deles é tudo uma coisa só. Na verdade... Um pacote só. É para dançar. Falando em banda... Bem isso. Na verdade, falando a nível de banda, o ouvinte médio, ele, quando ele vai... Aquele cara que curte música, que vai para uma balada e tá tocando uma banda, ele não tá ouvindo um guitarrista, um baixista, um vocalista e um baterista. Ele tá ouvindo uma banda tocando e um cara cantando. Sim, Por isso sim. que o pessoal brinca e fala assim, né? Que vocal é meia banda. Porque se o vocalista estiver conduzindo mal o negócio, por melhor que sejam os caras... a banda tocou mal. Aquele cara que não entende direito vai dizer, cara, essa banda não é Que legal. não é todo mundo que tem o ouvido para captar individualmente, né? Não é todo mundo. Aí Não já é todo mundo, mas tem uma uma percepção um pouco além, né? Isso que o Córea falou. Claro, cara. Não é todo mundo, mas faça uma experiência. O Córea já deve ter vivido isso aí nos bailes da vida. Para o contrabaixo, para ver se a turma dança. Todos são importantes, realmente. O contrabaixo, todos são importantes. Né? Eles até chamam aquilo a guitarra de 4 cordas. Isso. E na verdade, não é parou o grana. ritmo, parou, né? Não tem banda. Assim como tem um cara que faz o baile inteiro com uma sanfona, pô. Ele faz o ritmo, ele faz o apontamento do baixo e ele faz a melodia e canta. Ainda canta. Entende? Sanfona é bem completa. Assim, Sanfona é um baile. Tanto que no Nordeste, em lugares onde o instrumento é mais popular, ou até mesmo aqui no Sul, né? Sanfoneiro é o cara. O sanfoneiro chegava no salão, sentava e ali ele fazia o baile e a galera dançava. Sim, acabou. Sim. Não tem baixo, bateria, guitarra, vocalista, nada disso. Mas assim, falando de conjunto e no ouvinte médio geral, é mais ou menos isso que o Córea falou. O cara ouve, pô, cara, essa banda não tá soando legal. Às vezes é só um elemento. O resto tá tudo bem, mas ele não sabe... identificar. Entende o que é, né? Voltando lá, o que é uma coisa que talvez vocês vão concordar, o que fez crescer muito a musicalidade também na região foi as oficinas de música. Sim. Que aí, a partir das oficinas, a gente começou a levar a música a sério na parte técnica. Aprender a compreender de verdade um compasso, as figuras rítmicas, e levar a sério isso, porque esse era o nosso pacote de conhecimento, né?
além de só ouvir música, né? Então já tem que reconhecer esse tipo de coisa. A partir desse tempo aí, enriqueceu tanto que rolou a faculdade de música, licenciatura e bacharel. Sim, e na Univale. Já cresceu mais ainda. Logo em seguida já veio o conservatório. Eu passei por todos. Legal. Eu passei pelas oficinas, fiz a licenciatura em música. Aí me formei professor de musicalização, né? E depois fiz conservatório de canto. Legal. E aí, isso deu uma base legal, assim. E passando pela sua questão como professor mesmo, eu acredito que seja consciência entre nós também a falta de vontade de se criar uma musicalização desde de novo, né? A gente tem como matéria extracurricular, como contraturno, como oficina, mas não como parte do calendário curricular, né? Não faz parte não faz parte. Né? Não faz. E por isso que às vezes a gente questiona, por que nos Estados Unidos surge tanta gente, porque desde criança tem, cara. Não acha que falta isso? Falta, né? Sim, assim que tiver bem estruturado isso, aí rolam igual os Estados Unidos, que lá as férias deles é um camping, music camp, né? Sim. Os caras vão lá para compor música e gravar, sai sempre vão lá para fazer música. Sim. Né? Quando voltam, já voltam. Algumas escolas aqui da rede particular, inclusive a escola que a minha filha estuda, tem um... Qual é a escola? No Colégio Unificado. Ah, tá. Então, eles têm uma matéria de música, de musicalização, e eu acho legal isso. No município mas eu acho que deveria ser uma coisa super mais abrangente mais escolas. estimada, né? Parte da grade, como você falou mesmo, parte da grade curricular. Não que valesse uma nota, uma avaliação, mas que fosse levado como algo frequente, entende? Uma coisa, toda semana tem pelo menos uma aula. Ou duas. Um encontro. Um encontro. Eu dou aula em 2 escolas particulares, estão pensando nisso, né? Então, nessas 2, essa história de aula, né? Eu digo que não é aula, é uma experiência musical. Boa. Né? Porque eu vou lá e crio jogos, crio brincadeiras. Do nada, assim, às vezes eu... Opa, essa ideia é boa. E qual a faixa etária daí que tu pega? De infantil... até baby. Que daí tem que pegar no lúdico mesmo. Isso aí, Não pode ser muito formal. Isso, né? Sim, o que acontece assim, ó. O que acontece no baby? Pô, a criança está lá, ainda está de fralda, nem sabe falar ainda. A ideia é chegar ali, cada vez que a criança me vê, ela vê alguma coisa vai acontecer. Então eu entro com teclado, boto no chão, todos eles ficam sentados, que vai fazer parte da apreciação. Aí já aguça a curiosidade, né? Ninguém pode sair de lá para vir. Eles ficam lá porque eu ainda vou tocar, ainda vou cantar, ainda vou brincar, vou fazer sonoridade com a boca, vou imitar bichinho, porque quando eu fico imitando piu-piu, quen-quen, quá-quá, eu estou mexendo com a silábica. Estou fazendo já tudo isso, cara, ao imitar bichinho, que eles vão imitar também, eles já estão praticando a parte da música, os elementos, pequenos elementos do canto. Sim. E que vai auxiliar depois até na locução deles, né? Mais tarde, né? Então, sensacional, são coisas assim. Então eu fico brincando com eles. Eu compro também muitos equipamentos de reco-reco, que são sons... Eles gostam muito do percussivo, né? Percussivo. Eu tenho aqueles boomwalkers, que são cadudos coloridos sonoros, que tu bate e cada um tem uma nota musical, né? Então, só o colorido já enche o olho. Os caras, pô, eu fico naquela... Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, é sensacional, mas é que a gente fala, né? Legal que ainda tem escolas, mas ainda no nível particular, né? Mas que bom que se todo mundo tivesse acesso a esse tipo de experiência. Porque faz a diferença isso aí no futuro. O município de Itajaí tem uma experiência ali com arte nos bairros, né? Sim. Inclusive, minha irmã trabalha numa dessas escolas e que, ali a gente tem o Wagner, o Eltinho. Wagner está fazendo sempre a parte contraturno. De arte plástica. Sim. Acho bem legal. Mas só que ainda é uma escola só. Se tiver duas... Não suporta a demanda. Não, assim, tem não, que nem a gente falou, existe projetos. Sim, só que são iniciativas justamente pontuais. Dentro do processo educativo do município, tem uma linha lá que é para poder liberar horas de atividade dos professores regentes. E aí tem algumas escolas contratam alguns professores musicais pela ACT, né? O temporário. E aí então eu já participei, eu já dei aula em algumas escolas do município aqui.
Isso, então não são todas, então são algumas que são eletivas. Assim, Pois é, projetos pontuais. Mas é musicalização. E isso é maravilhoso. É legal. Não interessa que seja pontual, interessa que tenha. Interessa que tenha, alguma coisa tem ali, porque sempre, assim, uma sala de 35, que eu acho um exagero, mas 2 se interessam. Falando de alunos, a gente tem um aqui na mesa que foi teu aluno, né? Tem. Orley Dalsóquio! Você foi um bom aluno, isso aí não, ou só incomodava? Naquele tempo, eu nem lembro mais. Eu só vai ele. Não, mas eu me confesso. Vocês lembram que do programa passado eu falei que na minha questão de musicalidade, veio de um disco do Michael Jackson e aos 12 anos meu pai e meu irmão tiveram a feliz ideia, para desespero da minha mãe, de me dar uma guitarra. E poderia ser pior, poderia ser uma bateria? Pois então. Não, e que dá prostimento pelo barulho, claro. Vou deixar bem claro, senão tem bateria vai ficar bravo comigo. Não. Inclusive meu tio. E no pacote da guitarra veio Córea junto para me dar aula. Aí, ó. E eu lembro que Córea ia lá em casa, uma vez por semana, né? Mas eu não era um aluno aplicado. O que acontece? Eu sou ansioso. Quem não faz, justifica, hein? Eu sou ansioso, eu confesso. E naquela época, um pouquinho antes, eu tinha tido aula com um professor, que tu tivestes aula também, seu João Ari. João Ari, sim. Ali quase na frente do Tiradentes. Na frente do Tiradentes, quase um pouquinho para cá. Um senhor com uma dedicação fantástica. Sim. Não sei se tu chegou a conhecer. Não. Sim. Ele tinha uma dedicação fantástica com aqueles alunos dele. E ali era uma coisa... Ele nos trazia a prática da música. Aprendeu lá, Ré e Mi, né? E então, como eu tinha tido essa experiência, Córea veio me ensinando, na realidade, o que eu sei de música mais a fundo hoje, é por causa dele. Aí, ó, revelações. Ao mestre com carinho. Na minha cabeça de garoto de 12 anos, né? Aquilo ali estava devagar. Então eu queria saber de pegar... Já saí tocando, já solando, já é. Eu consigo te entender porque eu tive aula com o seu João Ari e ele era um senhor que ele passava o famoso violão popular para os seus alunos. Entende? Aquela coisa para o aluno aprender e tocar o quanto antes e sem muita assim, teoria, não, muita teoria, era mais assim, música aplicada. Ó, você tem que praticar essa música aqui, eu vou te mostrar como é que é, e você vai para casa, no próximo aula você mostra essa música, se estiver boa, passamos para a próxima. Sim, e assim foi assim que eu aprendi a tocar violão, e eu acho incrível também o jeito que ele fez. Sim. O Córea já veio de uma escola mais estudar. Sim, naquela época eles já tinham tido eu não estudei assim, né? Não, lógico, mas assim, mas o estudar não quer dizer que há uma formação acadêmica total dentro daquilo, e sim que o teu estilo já na hora de tocar, a gente já vê que, né, é diferente, né? É uma coisa mais assim, que puxa para aquela MPB uma coisa mais jazzística. Mais jazzística. Isso vem, as influências musicais. Que talvez venha das tuas influências, logicamente. Claro, cara. A minha influência maior dentro da linha rock era o rock nacional, era a banda O Terço. Escutei. Mutantes, né? Mutantes. Já o Sem a Rita Lee. Sim. Os irmãos, né? Os irmãos, Sérgio Dias, principalmente. Até o irmão já estava fora. Tudo foi feito pelo Sol. Dali para frente, aí entendi Mutantes como uma banda de rock progressivo. Então o rock progressivo, quando eu me entendi, esse rock é diferente do rock. Exatamente. Aí caramba, isso que as bandas brasileiras estavam bebendo na vertente do rock progressivo mundial nessa época. Exatamente. Nessa época ali, então tinha isso, até Guilherme Arantes, na época tinha uma... Cara, até a Vanusa tem umas músicas de rock muito boas, por sinal. Eu gosto de Vanusa, cara. O Rony Von foi ele tem 3 discos aí que ele teve que regravar porque ninguém mais conseguia comprar. Na época, inclusive, e ele relançou, inclusive. Tinha um lance são discos ótimos, tá? É psico, o lance. Totalmente tinha artista brasileiro que fazia um cantor virtual em inglês também. A gravadora lançava um trabalho em inglês e um trabalho em português. Mas aí já é mais uma coisa de mercado. Isso, de mercado. Né? Não, mas interessante ver como o rock inglês, a música estrangeira
estava batendo forte aqui, Isso. mesmo com a musicalidade brasileira lá em cima. O Fábio Júnior já foi Só Mark não vinha o Davis. disco, né? Esse era o problema, Exato. né? Então acho que o que aconteceu foi isso, voltando ao fato lá. Sou eternamente grato ao seu João Ari, porque sem ele eu acho que eu não tocaria um instrumento, não seria músico. Entende? E terminando então aqui na história, dali pra frente, então a gente. Aí eu já comecei a ficar gurizote, né? E comecei a frequentar os bailes e tal. E acontecia comigo o que aconteceu contigo, cara. Eu ia para os bailes para ver vocês tocarem. A nossa geração ia para os bailes para ver vocês tocarem. Sim. Se nós, eu já falei isso em algumas mesas de churrasco nossos e tal. Se nós hoje tocamos alguma coisa, é devido à geração de vocês. Isso inclui você, Peninha, Luiz, Carlinhos, Magrão, outros tantos que eu não fiquem bravos por não citar, mas tinha essa escola, entendeu? Era um pouco de barzinho, mas tinha ainda na esquina da Univale ali. A gente pegava, fazia um repertório e ia para lá fazer ali na frente som, da lanchonete, seu Pedro. Opus 57. Foi a primeira banda que eu vi tocar na minha frente. Eu tinha uns 9 anos de idade. 10 lá no anos, Mr. 10 anos, Francis, 10 anos. Anos 80 isso, tá? Sei. E aí, Comecinho, né, André? como eu morava na frente da Univale ali, meu pai era dono do bar Tulipa, original Tulipa por causa do tulipano do meu pai. Sei. Depois ele passou para outro dono, mas era do meu bar, então do meu pai. Daí, então, Aí eu tava de noite, às vezes não tinha o que fazer, vou lá para dentro. Tulipa Cheguei lá bar, dentro. toquei lá, sim. Isso. Aí eu cheguei, entrei na Univale de noite com um amigo meu e eu vi aquela bateria branca montada assim, toda cheia de prato. Ali naquela esquina onde que tem a lanchonete do Pedro, não sei se ainda atualmente tem ali. Não, ali agora é uma loja de móveis, né? Não. Dentro Lá da Univale. Lá dentro da Univale. Dentro mesmo, ali naquele espaço. E de repente eu vi, vocês começaram a chegar, chegou o Magrão, chegou o Fábio, cantor na época, as caixas estavam pintadas Opus 57. Magrão ou Batera? Magrão Batera, Fábio no vocal. Nil na guitarra, eu no baixo. O Cória estava no baixo, acho. O Rangel acho que estava no teclado. Rangel no teclado. E aí veio aquela sonzeira, cara. É. E primeira banda, a minha experiência com banda foi a primeira banda que eu vi tocar na minha frente, assim, a poucos metros, assim. Eu, o que é isso? Que loucura! E eu já ouvia som, já ouvia discos da minha irmã, mas aquilo ali pra mim marcou. Ao vivo, né? Tava que o ao vivo bate, né? Aquela banda ali tava ensaiada. Tava muito legal. E a tua banda? E falando em banda, quais foram as bandas que você fez parte? A Opus foi a primeira, não, né? A Opus, vamos falar assim, dentro da cidade, sim, tinha as bandas que tocavam nas sociedades nos bares da cidade. E eu almejava chegar numa banda dessa. Antes de chegar nesse lugar... Antes do Incandescente. Bem antes do Incandescente. Eu tocava em bandas de periferia, cara. Isso foi incrível, cara. Olha só. Porque eu tocava naqueles, vamos chamar assim, bonitinho, aqueles bares de beira de asfalto. Sei, aqueles Tô ligado, sim. Aquelas luzes mais escurinhas, assim. Sei. Caminhoneiro parava, ia lá. Eles instalam a luzinha de Natal e deixam todos isso. Então, a gente entendeu a referência. Então, e aí onde as mulheres perdidas são mais procuradas. Deu. Olha o horário, a gente não sabe que hora que isso vai rolar. Aquele lugar. Então, aí eu tocava contrabaixo às vezes e guitarra também. Certo. Então, ali eu tocava um repertório muito mais diferente do que eu. Porque ali a gente tocava muita música que naquele tempo chamava brega, né? Sim. Uma música romântica Fuscão bem Preto. chorosa, assim, né? Não, isso Antes ainda. Antes ainda. Lindomar Castilho. Tu consegue ainda fazer uma palhinha de alguma coisa? Não. Nem lembro mais. Deixa ele. Mas então, aí, desse ponto aí, eu tive essa experiência de ficar tocando aqui em pequenos soarés. Soaré é bom, é legal. São palavras antigas, mortas. Palavras mortas já. Boa. Português arcaico. Palavras mortas dá um bom nome de música, hein? Toquei também lá no quilômetro 12, a gente só chamava assim, quilômetro 12, na Pedra de Amolá, tudo assim, longe do centro da cidade. Sim. Até que inclusive fui trabalhar no tempo da USAT lá, e ali então começou a chegar
encheção de saco de ficar o dia inteiro lá e eu sabendo música. Chegou um dia, aí o Nilson, vamos fazer uma banda. Todo mundo sai do seu trabalho, ele também saiu, né? Então, vamos sair nessa também saí. Aí a gente saiu e abraçou a profissão de músico profissional. E aí foi onde a gente ensaiava ali a torta e direito, cara. Aí isso seria o embrião da Opus. Isso, aí isso é o embrião da Opus. Isso que ano que foi, tu lembra? Um pouquinho... 80, 85, de 80. Não, foi antes. Foi um pouquinho antes. Eu vi vocês, devia ser lá por 83, 84. Por aí. De 80, foi só 2 anos a banda durou. Isso, até deu uma enchente. Sim, que foi, coincide com 83 e 84. Isso. A gente tocou, o hipermercado patrocinou que a gente tocasse lá, tocasse aqui, para alegrar, né? Que tem que alegrar a turma. E era um caminhão, a gente montou um palco atrás do caminhão e tocava ali. Era muito louco ele. Era frio e água, né? Tomava uma canha e ficava. Agora vai. Pra dar uma esquentada, Agora vai. Calor humano. O Fábio cantando Deep Purple, né? Sim. Todo mundo ficava feliz lá, né? Legal. Então, tu vê, tudo. Aí já começou então a entrar na cidade. A banda durou 2 anos. E aí, cara, eu aprendi muito ali naquele tempo. Tocar contrabaixo, porque a gente escutava e ficava praticamente a semana inteira em função da banda. Aí tu decidiu largar o que você fazia para viver da música. A partir dali, tu não voltou a trabalhar com mais nada, só com música? Aí não voltei mais. Graças a Deus aí, viu? Não voltei mais. Coisa linda. Sim, foi duro, mas aí foi... Mas sabe por quê? Olha só. Aí, então, como eu já estava... Aí eu entrei na cidade com o Opus, a gente entrou na cidade. Começou a tocar na Vila, no Barroso. Algumas cidades assim, Tiradentes, alguns lugares um pouco mais vai e volta. Sim, legal. Até em casamento cigano. E aí o Beto tocou até na pracinha do Costa, na época que tem umas festas boas lá. Então teve, aí, dali a banda durou 2 anos, aí acabou a banda. De repente me convidaram incandescente, Córea, vem fazer um som aqui com nós aqui. Eu acho que até o Fábio foi para o incandescente também. Isso, mas eu fui o primeiro aí. Entendi. Mas nessa época quem tava ali? O Antônio Ivan, o Mano, baterista? O Mano, a Marlene, a irmã do Antônio Ivan, e eu entrei no lugar do Deco, baixista. O Beto Blues lá na guitarra. E o Fábio no vocal. Não, antes eu entrei ali no baixo. Aí entrosamos ali a banda, aí já a irmã do Antônio saiu, convidaram o Fábio para entrar, para fazer. E aí o Rangel já entrou também, aí o Antônio foi aliviando um pouco, deixou o Rangel pegar mais a situação ali. E o Chico era o empresário, né? Falecido Chico. Chiquinho, outra figura também. Show. Rapaz. E aí eu entrei na cidade, a partir daí. Legal. Nunca toquei no Quarta Redenção, mas a banda paralela ao Mas eu Quarta fui Redenção alguns bailes com a Incandescente tocando. Incandescente e Quarta Redenção eram as referências, chegaram a fazer baile junto, não? A gente fez um aniversário do Quarta Redenção, foi um festão muito legal, cara. As 2 bandas tocaram, tocamos um pouco, tocaram outra. Depois tocou todo mundo junto, né? Aí e depois disso veio o quê? O Clave de Lua? Aí depois a banda, o Incandescente, eu saí. Aí Quanto tempo ficou nela? Eu fiquei 8 anos. 8 anos, olha só. Toquei 5 anos de contrabaixo. Aí o Beto ia sair, alguma coisa assim. Aí ia botar um guitarrista lá e entrar um para aprender. Não, peraí, se for para aprender, deixa que eu vou para guitarra. Um abraço aí que eu já tava com ideia pro Beto Blues. Grande. Ele tá produzindo material, sempre tá postando nas redes sociais. Sempre blues, né? Aliás, um nome legal também, tá? Um nome legal para trazer, ó. Também acho. Tem uma história, tem um legado, faz parte dessa geração. Acho que é válido, e principalmente porque eu curto muito o trabalho dele, acho muito legal. Tem uma bandeira tem muito blues, bom gosto, tem muito bom gosto no que ele faz, né? Aí depois desses 8 anos... Desses 8 anos, aí eu toquei, fui para guitarra, comecei a pegar os macetes, aí começou a diversificar também a minha questão de instrumento, né? Baixista, guitarra, violão. Aí quando acabou essa história, eu fui para o barzinho. Do Incandescente eu fui para o barzinho. O Opus foi antes, Incandescente, aí fui pro barzinho porque eu queria explorar a questão de violão e voz. E aí eu comecei a explorar violão e voz. Que naquela época estava bem forte aqui na região também, né? Também, Caetano Veloso, que era a voz mais mediana, assim, e não era tão aguda e nem tão grave.
Eu me identificava bastante com o repertório dele. Que até então tu era só instrumentista. Era só instrumentista. Mas eu acho que hoje em dia tem mais gente. Antes era mais raro de ver o pessoal fazendo violão e voz em pub, assim, em bar. E isso era bem pontual. Era o Cória, mas eu confesso dizer, não lembro de muitas pessoas. Hoje não, em cada Betinho, lugar que tu passa, tem violão tem alguém tocando. Tinha o Betinho, que depois tocou contrabaixo no quarto também. Sim. Tinha o Betinho. Então aí, continuando ali, cara, eu fui para o barzinho. Do barzinho, eu comecei... Aí o Nils foi para os Estados Unidos. Quando voltou, eu já dava aula na Casa da Cultura. Tinha um jeitinho lá de ensinar. Sim. O Nils veio, eu peguei e disse, tu voltasse? Então agora vou ser o teu primeiro aluno. Aí ali, cara, estruturou toda a minha conhecimento musical. Botou tudo nos devidos lugares. As músicas, cada um na sua estantezinha mental, né? Aí ficou legal, cara. E aí, como ele veio com música composta, eu já tinha algumas coisas compostas, mas eu nunca botei fé nessa história. Daí, dali pra frente, eu comecei a acompanhar ele como baixista na banda dele e ver como é que ele fazia toda a história de produção. Aí eu disse, agora eu vou começar a fazer as minhas também. E daí, nessa época, antes disso, já trabalhava na questão da composição ou foi a partir daí que você começou? Eu fazia uma ou outra música, dava alguma... Mas muitas coisas eu amassei. Guardava para ti? Fora. Porque, isso não vale. Eu não sabia que, na verdade, não vale ali. Eu te entendo. Depois tu abre o papel e diz, isso aqui por isso também. Eu tô agora lançando música minha que eu tenho ela composta há 10 anos. Naquele momento deixa lá... isso aí parado, não acho legal, não. E hoje está fazendo todo sentido. Já lancei uma agora e tenho mais 8 pronta. Já, então, aí dali para frente eu comecei também a fazer aquela história. Aprendi a forma da música. Há uma introdução, uma parte. Tem alguma música dessa época aí que tu lembra que tu pode soltar uma palhinha? Tem. Das primeiras que tu compôs? Tem uma que eu fiz ainda em aprendizado do Nils, cara. Que eu fiz e era instrumental. Então ela era... Faço ela? Faz. Então ela é assim. Estamos aqui para te brindar. Sensacional, mestre. Dá pra gente ficar um tempo escutando isso aí, ó. Foi feito num sábado, aí, na questão de aula do Nils lá, aí eu cheguei, Nils, fiz isso aqui, cara. Pô, que legal. Disse, Nils, faz uma introdução pra mim. Aí ele fez uma introdução que eu não sei, tá escrito no papel lá. Eu não peguei, só peguei a minha parte, né? A parte dele eu tenho que estudar pra botar lá. E aí botei parceria minha e dele. Tá até no songbook dele também, Sabadinho. Legal. Para fazer uma brincadeira que era Domingão do Faustão, o nosso era o Sabadinho, né? Lembrando, né, pessoal, você está ouvindo o nosso Som 47, podcast que nasceu com a essência de trazer o melhor da nossa região e muito mais. Hoje, com o Rolê Dal Soc, Ivan Tulipano, Ivan, da onde que eu arranjei o Ivan, André? Da onde que eu falando Antônio Ivan? Pode ser. Tá falando Antônio certo, Pô, André Tulipano me perdoa. Tranquilo. E o nosso convidado, Carlos Cória, eu sou o Farley Serri. Lembrando, você está ouvindo pela 105,9, Conceição FM. Tem também nossos canais online que a gente faz questão que você vá lá curtir, comentar, participar, né? No Instagram, no Facebook e no YouTube é @canal47sc. Tem o site também,
Canal 47, www.canal47.com.br, ou ainda você pode baixar na sua Play Store, vai lá e busca Canal 47, ou ainda no Radiosnet. Tem o aplicativo, você busca lá o Canal 47. Tem todas essas formas de você participar e fazer com que a gente consiga chegar, quem sabe, ao programa 1000, né? Hoje é o primeiro de muitos. Hoje é o primeiro de muitos. Porque o 0 não conta, o 0 foi piloto. O 0 foi uma experiência química. Mas claro que conta. Mas o nosso zero programa foi pra número saber 1... se a gente conseguia fazer. o nosso deu número certo, 1, deu certo. né? Carlos Coria, a lenda. Eu só quero, antes da gente continuar aqui, eu só quero fazer uma observação que, assim... eu nunca compus, eu sempre fui músico executor, né? Mas o que me parece, me corrijam se eu estiver errado, que você expressar um sentimento através das palavras, você tem as palavras para expressar e você sabe que isso vai ser entendido por quem escutar. Agora, o sujeito expressar esse sentimento numa música instrumental, né? Que, tipo... ela pode significar várias coisas. Sim. Dependendo de como do momento, o ouvinte esteja se sentindo, né? É aberto. E, cara, isso eu acho fantástico. Mas para o instrumentista, para o cara, por exemplo, tu é multi-instrumentista, toca quantos instrumentos? Não, sei lá. eu tenho toca baixo, guitarra, o que mais? Instrumento principal, a gente Percussão, fala assim, né? É violão, isso. instrumento principal. Sim. Mas eu tocava contrabaixo. Então já são dois instrumentos que eu toco, porque um está dentro do outro, né? O violão e o contrabaixo estão dentro do outro. A guitarra também está aqui dentro. No processo de composição, Então. Vem sempre o som antes da letra, Então, é isso? aí, mas o Ou que... não, necessariamente? Mas sabe, guarda a pergunta, sabe o que ajuda nessa brincadeira? Foi ter feito a licenciatura e lá eu peguei aula frequente, pelo menos a cada semestre, de teclado, flauta doce, percussão, tudo, diversas disciplinas dentro da composição, coral, canto coral, né? Então, tudo isso, agora, eu consigo pensar, aqui vale um vocal. Aqui eu acho que se fizer só uma percussão. Então, tu começa a ter elementos para completar dentro dos espaços sonoros, né? Entendi. Então, isso depois vai virar arranjo, essas brincadeiras. Né? Então, aí a tua pergunta ali era... Que vem primeiro, a melodia ou a letra? Tem que ter um motivo. Porque assim, eu já vi vários documentários de bandas assim, bem conhecidas, falar assim, não, a gente fez a música primeiro e depois a gente vê o que a gente encaixa ali de letra depois. Tem essa abordagem também, mas não é uma coisa regra. meio livre, não tem uma regra pronta para isso. Né? Eu criei uma regra para fazer música com criança, a partir de figuras rítmicas. Então, a gente sabe, mini aula, a gente sabe que o pulso da música está aqui. Eu só tenho que preencher como se fosse um Lego. Um bloquinho, outro bloquinho, outro bloquinho, outro bloquinho. 4 bloquinhos. Desses 4 bloquinhos, eu posso fazer um deles com um som, tum. O outro eu posso botar 2 sons, então, tum, tá, tá. E no outro eu posso fazer 4 sons, então, tum, tá, 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 ga, ga. E o outro uma pausa. E agora eu vou atrás de palavras de um tema que eu quero. Isso eu fazia com as crianças. Vamos pensar na praia. As palavras que têm uma sílaba só. O sol. Legal. Com 2. Vento, bola, praia. Aí tu vai anotando. Então a gente tem lá com 4 sílabas. Praia Brava. Opa, 4 sílabas. Então depois vai... Sol, vento, praia brava. É uma formulação. Sabe? Então, ali eu tinha um motivo rítmico. Ali eu só ia preenchendo com os elementos que estavam no cenário da praia. Então, podia ser... a criança sai com uma música composta. Sai com uma música composta. Então, eu fazia essa... De vez em quando eu faço essa experiência com eles e ainda gravo, levo para o home studio. Sim, lá, legal. Depois vou na sala, pego as vozes deles. A sensibilidade do artista, é isso aí. A sensibilidade então, quer dizer, tem uma regrinha que você pode aplicar para a criança. Agora, mas o músico mesmo, ele, às vezes a ideia vem. Eu tenho uma música que eu dei uma volta de barco pirata lá em Porto Belo. Quando eu voltei, todo mundo sentado no barzinho lá, disse, pô, um guardanapo aqui, dá um guardanapo, tá vindo umas coisas aqui.
psicografando, né? Aí comecei a escrever. Quando cheguei em casa, peguei o violão e fiz uma música, que é o Barco Pirata. Saiu inteirinho, assim. Que legal. Eu costumo fazer com o meu gravador de voz, que é o que eu uso no celular. Isso eu já faço já de uns 8 anos pra cá. Aí, pô, vem uma ideia legal, eu ligo o gravador, cantarolo, o que eu tô entendendo, o que tá passando na minha cabeça. E depois eu ainda lembro, pô, essa música, eu quero aquela letra que eu tinha pensado, vai ficar legal com essa música. Entendi. Vai ficar legal. Às vezes eu já tenho uma letra, já tenho uma ideia. Às vezes o cara tem a letra, né? E aí vem o sentimento, toca na cabeça, às vezes a música toca inteira na cabeça. É ruim às vezes, tá? Eu vou dizer pra vocês, assim, que é meio coisa de... É perturbador, tá? É perturbador, né? Já acordei com música tocando na minha cabeça, rapidão lá, vou gravo e viro uma música. Sim. Entende? Inteira. Eu já escutei a bateria tocando, o baixo, a guitarra, o vocal. Mas é isso, tem tudo assim ali. que funciona. Entende? E aí eu vou lá e deixo registrado. Tenho várias demos assim aqui no celular, mas um monte de coisa. Mas olha, coisa pra caramba. Tem uma pasta com uns 2 GB lá de áudio. Vídeo já salvei também quando não consegui abrir o gravador de áudios. Pô, tem que ser agora. Vamos lá, vamos gravar. Agora ou nunca. E é assim, então converge. Ele pegou na hora lá e anotou. Bem, né? E tem coisa assim que às vezes eu estava gravando dessas faixas aí. Sim. E lá no tempo do Clave de Lua acontecia muito, era mais místico assim, né? A coisa... Eu estava gravando então, nós chegamos nessa história aí do Clave de Lua. Eu estava gravando uma linha, né? Lá, cantando lá. Pô, escutei uma voz assim, pô, acho que é que tá fazendo vocal aí, cara? Ninguém, cara. Só tava tocando na tua cabeça. Abre outro canal lá, agora eu vou botar aquela voz lá. Então, é assim, cara, às vezes bem a coisa acontece, é soprado. É perturbador mesmo, porque a gente acaba tendo que conviver com isso. E eu nunca fui espírita. Né? E o Papa Siri, como é que tu chegasse nele? Calma, rapaz, calma, eu vou chegar. Calma, vou chegar na Clave de Lua ainda. Então, ele tá justificando que ele é ansioso. Entendeu? Eu falo isso. Ele tá aqui, o Siri na lata tá aqui, então, a Clave de Lua, isso. Ela foi... Foi depois do barzinho daí. Primeiro tu começou com a música periférica, depois da periferia tu viesse pro os grandes bailes aqui de Itajaí. Incandescente, barzinho, daí o barzinho... Aí do barzinho começou a uma experiência totalmente autoral. Isso, aí começou a experiência autoral. Eu tinha já alguns esboços, aí escolhi outras lá e fiz então que algumas coisas estão até aqui, mas algumas estão até no Spotify. Tá? Pô, que legal. Estão no Spotify dessa experiência aí do Clave de Lua. Era eu, Serginho na batera, o Evandro, que também está na Espanha, Evandro Correia, e a gente formava um trio. E ia tocar para lá e para cá. E aí eu fiz um projeto... Daí mudou o teu estilo daí também no Clave de Lua? Foi mais pro... mais meio Paralamas, era um trio, assim, que a gente ia para essa praia, assim, um pop rock, né? E aí faltava uma música para completar as 12, que é a praxe, né? Ter 12 músicas, né? Na época se lançavam álbuns com muitas músicas, né? Coisa que virou jogo agora também, né? Agora mudou tudo completamente. É uma só. É uma de cada vez. Uma de cada vez. No final tu lança um álbum aí com um compilado de todas que tu lançou. Exato. Eu tô fazendo assim agora. Vai uma por uma. Aí essa última, eu disse, pô... até tempo de Baturité lá. 12ª música. Bom, nada. 12ª música. Como é que vamos... Falta uma aí, cara. Então vamos fazer uma sacanagem. Vamos fazer uma que não vai tocar em lugar nenhum. não vai tocar... Nós vamos fazer uma música disco dance, mas que nunca vai tocar lá no Baturité, que tinha uma disco dance lá, né? No Baturité, naquele tempo lá. Aí foi onde eu fiz. A música tem uma levada de disco, né? A Papa Siri. Papa Siri. Cara, é igual apelido. Olha, é igual apelido. Se tu reclamar do apelido, já pega. Se tu ficar inchado, dizer, pô, o cara lá, o Montanha, Montanha, pô, legal, apelido. Não pega o apelido. Não pega. Agora era o Micharia. Aí, o cara o cara fica bravo. Ficou bravo, pegou o apelido. Então vocês fizeram de sacanagem a música. É essa aqui que vai tocar. Tocou em tudo que é rádio a música. Cara, mas eu não imaginava que tanto é que, pô, como é que eu ia imaginar... Tás tolo. É quase um sample ali, né? Aí foi nessa brincadeira que
sem querer, mas o que é isso, cara? Pô, que sacada legal, porque não tinha nenhum músico de Itajaí tinha feito alguma coisa assim também. Com as expressões daqui, sim, né? Isso, foi, sem querer, foi pioneiro nessa brincadeira. Hoje já tem bastante. Ah, né? isso aí foi no ano 2000. Isso foi até antes do pessoal do Floripa lá. Sim. Daí isso aí foi no ano 2000, esse lançamento. Isso foi no aí depois tu relançou ele, que daí nesse 2005. teu CD em 2005, o Isso. Papa Siri. Em função de que as escolas abraçaram essa música, porque elas podiam Siri na trabalhar lata. dentro do currículo delas, Siri na lata, É. nas escolas, Exatamente. aí, ó. em chegamos função lá. delas, em função da escola trabalhar o linguajar regional, Sim. principalmente em junho, ao aniversário de Itajaí, Legal. então justificava muito isso, e não tinha nenhum material. Tinha pintores, né, Smicala na época, né? Tinha muitos escritores que falavam sobre Itajaí, mas música não. E aí essa aí surgiu, aí o pessoal, o professorado, tudo curtiu de levar a música para E mostrar. toca olha, até hoje, tá? Toca até E hoje? eu sei, eu como repórter, e na época eu trabalhava no jornalismo da TVB, fazia reportagem, fiz um monte de atividades infantis nas escolas. E quantas vezes que eu vi Papa Siri Sendo tocada lá. Inclusive contigo, já tive. Não, já te vi bacana, também porque lá. a música foi É. abraçada como parte do patrimônio cultural da cidade, né? Ficou bem que Porque, um querendo ou hino não, como ele citou informal o da- do Smicala, negócio. que é artista daqui de Itajaí, na parte plástica e tudo mais, né? Então, assim, faltava realmente uma Não representação, isso a nível de música. Música que tratasse do tema Itajaí E que mesmo, falasse né? de brincadeira, não teve uma caricatura, Não, nada. não só foi, uma não foi coisa- estereotipado, Não, foi uma é. coisa Virou um hino não oficial. espontânea, oficial. né? Espontânea. Não oficial, Virou um hino não oficial de Itajaí. Porque fala dessas coisas. E aí, o interior da letra ali, ela fala sobre a minha infância, que eu vivi pegando Siri também. Então, Então Sim. manda aí, cara. Manda pra gente escutar, vai lá. quem não conhece ainda, né? Quem não conhece, vai, Quem não vai conhece. que alguém que mora aqui Vai que tá que, chegando né? agora O pessoal só, que né? tá chegando agora não sabe. O pessoal É. que tá chegando agora. Tá tolo? Bobiça. Tá tolo? Bobiça. Prepara o pulsar. Entro na bateira, vou pegar Siri, me põe a remar. O rio agora é mar e começou a aventura. Lá em casa todos me esperam bem. Panela, fogo, cirizada tem. Papa Siri, é tua vez. Prepara o pulsar. Entro na bateira, vou pegar Siri, me põe a remar. O rio agora é mar e começou a aventura. Soltando pipa na fazenda. Café com pão, manteiga, não. Papa Siri, é tua vez. E a hora é agora. Papa Siri, sou 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 Papagaio, morcego, da Cruz e do Farol, da Atalaia, Praia Brava, São João, São Vicente. Mas cadê o nego Dico, gente? Prepara o pulsar. Entro na bateira, vou pegar Siri, me põe a remar. O rio agora é mar e começou a aventura. Soltando pipa na fazenda. Café com pão, manteiga, não. É o trem, é o trem. Papa Siri, é tua vez. E a hora é agora. Papa Siri, sou 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 Papa Siri, sou. Olha. Tás tolo? Bobiça. Digo Olha. mesmo? Tás tolo? Doutor escolhe, pô. Bobiça. Sensacional. Tás tolo, Sérgio? Seus comungados, seus tepô. Tu passa já aqui, hein, ô... Tás tolo?
Cara, sensacional. Não vou. Cara, assim, ó, é impossível, cara. Assim, pô, eu não tive a felicidade de nascer aqui, mas fui criado aqui desde 7 anos. Desde Eu 18 também. anos. Eu também. Então, assim, Eu sou nascido em Marieta, rapaz. não tem como não passar um filme na nossa cabeça, a gente que cresceu aqui, cara. Não tem como. Pô, eu lembro são do tudo trem da referência Fazenda, daqui, cara. velho. Pois é. Lembro. Passava na Fazenda ali, onde hoje é o terminal de ônibus da Sim, Fazenda. ali a van ali. Passava tudo- a na linha, van. a linha passava bem ali no meio. Isso. Até tinha um campo de futebol, tinha até um pedaço do trilha. A gente jogava, tinha o trilha ainda. Então, Naquele campo de futebol. todo aquele canto ali era a minha infância, cara. Era o trem que fazia toda aquela movimentação para virar a volta, para voltar para a serra, né? Então, naquele tempo, meu avô falava assim, olha o trem, café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não. Aí eu botei essa partezinha, café legal. com pão, manteiga não, é o trem. E aí essa parte ninguém compreende, cara. Porque, pô... Na verdade, onde é que o sai? ritmo do trem. É o ritmo do trem. Sensacional. Café com pão, manteiga não. Mas como é que... Aí é onde rola aqueles negócios, cada um fala o que entende, né? Porque Sim, não, claro, ninguém sabe claro. que esse era o som do trem e que tinha um trem na cidade também. Sim. E acabou de todos os teus trabalhos, que são vários, acabou que essa ficou a mais marcante, né? Essa ficou bem, Então, ficou bem marcante. é a tua assinatura. Aí, por isso que aí rolou esse disco aqui em 2005, como ela entrou nas escolas, e aí eu trabalhava muito com o coral infantil da Univale, que eu comecei quando fui estudar, fazer faculdade, eu tinha uma bolsa que era, a contrapartida é eu ser o violonista do grupo de coral infantil do CAL. Aí, algumas vozes eu convidei para fazer parte do vocal ali. Estás todo. Legal. Aí, então, porque elas também cantavam lá, né? E aí, oportunizou as crianças a participar desse trabalho também, que hoje já são adultos, nem sei mais quem cantou ali, cara. De vez em quando eu encontro, eu toquei lá naqueles, porra. Tu toma cuidado, última vez que teve um coral assim de pequenininho, tentar processar O autor? o coral, aquelas crianças coral lá do Pink Floyd, da Not Break the Wall. Mas aí é dinheiro, né, cara? Ô, Cora, Me processa. e nessa pegada do Papa Siri, eu lembro também que tu e o Rafa fizeram o Vai da Tainha, né? Isso, Aí, depois daquela... Ali é parceria de vocês? Não. Ali, na verdade, foi toda a letra do Rafa, né? Ele fez toda a situação e me convidou para fazer o diálogo musical, né? Entendi. Eu e ele, né? Entendi. Então... Eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. Quando o papo é bom, O tempo passa, né? nosso programa está chegando ao final, pessoal. Nós temos aí... Olha só. Rapaz, Essa é aquela hora que voa. A hora que voa. Parece hora de mesa de boteco, né? Cara? Então, assim, ainda dá tempo de falar teus projetos agora futuros. Pois é, eu queria dizer, olha, não tá na hora de fazer mais algo autoral de novo, cara? Tu tem tanto material, cara. Tenho algumas coisas, mas tenho eu estou fazendo muita coisa também ao mesmo tempo. Eu dou aula... Eu entendo, eu sei Dou como aula é que é. em 2 escolas particulares, né? Dou aula particular também. Em função da pandemia, eu dou aula Pode falar o nome das... Pode, Acho que claro. sim, né? Não tem Eu problema, dou aula né? no Pintando 7, Sim. lá na rua Lauro Miller, e no Vetor... Vai que eles estão olhando a gente aí, de repente quer investir Essas 2 escolas. no Som 47. Mas principalmente lá no Pintando 7, quando deu a pandemia, alguns pais me chamaram depois para fazer aula de musicalização em casa. Que legal. E aí foi muito legal, porque aí, na musicalização eles foram se acostumando com aquela brincadeira eu levava muito instrumento, teclado. Primeiro fazia a apreciação, depois agora pode tocar o intuitivo. Livre. Então essa brincadeira vai deixando eles acostumados. Quando chegou daqui um tempo, 1 ano, fiquei assim nessa brincadeira. Depois alguns já definiram. Não, eu quero tocar o ukulele. Já definiu. Eu tinha o ukulele, eu levava o ukulele. Outro definiu, eu quero violão. Quer ver A só? garotada adora o ukulele. A gente vai continuar com o papo, tá? A gente vai continuar com o papo para quem acompanha a gente nas redes sociais. Lembrando, o Instagram, no Facebook, no YouTube, canal 47SC, o site canal 47, também no seu aplicativo, na Store, como é que é? Na Play Store. Na Play Store, isso. Na Play Store você baixa o aplicativo Canal 47, também no Rádiosnet 47. Nós vamos terminando por aqui na Rádio Conceição FM. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Carlos Coria, obrigado. Legal, eu agradeço Obrigadão, também. hein? Qualquer coisa também estou
no Instagram também. Diga lá. Eu acho que apareceu também, né? Carlos Core Oficial. Carlos Core Oficial. No Facebook, e as músicas estão tudo no Spotify também. Show, Carlos Core. Valeu, Orley, André. Valeu, muito obrigado. Agradecendo a todos. Beijo no coração. Últimos acordes e a gente continua nas redes sociais. Valeu! Nas ondas do mar, navegando sol adentro, dentro d'água a vida, os peixes pulam, rasgando o mar do nosso tempo. No vento invento a minha fantasia. Pulo na água, mergulho fundo na tarde. Arde os olhos do sol e a vida. É um barco pirata. É um barco pirata. Barco pirata. É barco pirata. Yo, 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 yo. Esta é a música composta num guardanapo. Pessoal, estamos aqui com o Som 47. Nosso convidado de hoje é o Carlos Coria. Ao meu lado, o Orley Dalsocchi e o André Tulipano. Agora deu certo. Agora ele falou certo. Agora ele falou certo. De novo, né, André? Pelo amor de Deus. Um abraço aí pro grande Jeff também, atrás das câmeras também, o Ângelo, na nossa técnica. Pilotando ali pilotando a nossa nave. Desgovernado. Você nos acompanha agora pelas redes sociais, no @Canal 47 SC, tanto no Instagram, YouTube, Facebook, no site canal47.com.br, na seu Radiosnet e também na Play Store, ou seja, você encontra o Canal 47 em todo lugar e o Som 47 no seu coração. Ei, a coisa linda. Tá romântico hoje, eu tô romântico, eu sou um cara romântico, velho. Isso aqui é só pose, esse cara de mal aqui. Não, aquele locutor de rádio da madrugada, né? Não tem voz pra isso, nem pra tanto, não. Só love. Só love. Nosso convidado de hoje, como eu falei, Carlos Coria, nos brindando com a sua presença, você curtindo na Conceição FM. Agora a gente fica um pouquinho mais alguns minutos, porque 1 hora foi pouco. Então, falávamos do seu projeto futuro e o André ainda te perguntava de lançamento de o Rasgado falando do Descosturado, porque eu também tô com um monte de música pronta, não tenho tempo para lançar. Eu entendo perfeitamente o que ele colocou. Não, eu tô dando muitas aulas e tô com vários projetos, aí a gente acaba deixando... Eu tenho um projeto legal que eu tenho, olha só, eu tenho, em função de ter feito musicalização com as crianças, eu tenho muita música que eu criei lá com eles. Sim. Eu queria colocar isso. Um projeto infantil, de repente, um projeto infantil, bem legal. Com essas músicas que foram criadas lá, com esse material, que vai fortalecer aquela técnica de criar por sílabas. 1 sílaba, legal. 2 sílabas e 4 sílabas. E não só isso, né? Isso também vira um registro de história da própria criança. Pô. Sim, ela também. participou daquele processo. Né? Então acho que é importante para os pais, é importante para a escola que está envolvida, também, é importante para todo esse conjunto envolvido. No Natal aí, passado, né? a cantata de Natal do Colégio Vetor, que eu dou aula aqui na Rua Uruguai, foi todo composto por nós ali. Cada sala tinha um país, durante aquele ano estudou. Então a gente fez uma pesquisa, eu provoquei a pesquisa com eles na sala, de como é que era o Natal nesses países que eles estudaram. Como é que eles falavam Feliz Natal lá? E aí a gente foi pesquisar essas palavras e aí, a partir daquilo ali, compus rápido para eles as palavras daquele país lá específico e fiz as músicas. Tudo, claro que eu fiz o apoio todo, eles me deram as ideias e eu fui só botando lá e já, para não perder muito tempo, já botei lá no home studio, peguei a voz deles, botei dentro, porque na hora H eles não iam cantar, né? Então aí fiz o playback e a cantata toda foi composta desse jeito. Isso tudo é legal estar registrado para poder... Sim, lógico. É um elemento de Natal também. Acaba virando material didático, inclusive. Acaba virando material didático. Que aí a própria escola aproveita isso. Pesquisa. Eu tenho música para... De repente eu tenho uma tese de mestrado depois, né? Pode ser. Aí, Pode ser. Eu tenho diversos temas assim nesse sentido. Tem reciclar.
sobre as águas, né? Manter a água limpa. Então, tem algumas coisas que eu trabalhei com criança nesse sentido. Então, trazer isso tudo e deixar à disposição. E aquela coisa, né? Por mais que elas sejam pequenas e, de repente, depois de um tempo, vão esquecer dessa experiência, mas no subconsciente, no cognitivo, aquilo ali marca, né? Não Sim, tem como, tá né? É uma coisa de louco. Não, teu trabalho é fantástico, cara. Eu já acompanhei algumas vezes e precisa mais disso. É verdade. Mais e chegar a outros lugares também. Eu estou fazendo pós-graduação agora, EAD, com o professor Turi Colura, que é um cara topzera toca teclado, toca piano. E eu estava a fim de fazer, eu já tinha feito a faculdade, eu fico agoniado também, sem fazer nada eu não fico. Aí fui lá, fiz o conservatório, aí acabou, agora, cara, vou ter que inventar outra. Aí inventei essa pós-graduação. Como é que é? Harmonia aplicada à MPB, a música popular brasileira. Mas é um negócio que vai abrindo assim também, caramba. Para tu ver tanto de chão que tu tem e tanta coisa que tu ainda descobre, que a pessoa descobre, né? Vai descobrindo, então é coisa de louco, cara. Por causa dessa agonia, né? Por causa não consigo ficar parado, o cara é curioso, né? A gente é curioso, né? Eu às vezes vou estudar coisas que eu não preciso estudar, que eu nunca vou usar na vida, mas... Mas é legal, por exemplo, eu digo que eu sou tolinho do avião. O avião passou, eu paro tudo que eu estou fazendo para ver. Tu tem TDAH, né? Aí eu vou... Não sei. Eu tenho. Diz o médico que sim. Estamos tentando... Agora está na moda, né? Certo, de onde nós todo mundo é meio doido. Se for procurar, acha. Procurando bem. Todo mundo tem pereba. Isso mesmo. De perto todo mundo é doido. Que legal, cara. O cara falar que já é meio doido quer dizer que já melhorou, né? Porque a gente já foi um doido completo. A gente já é meio doido, então tá e agora, bom. E tirando as salas de aula da jogada e nos palcos da vida aí, tem algum projeto até o final do ano? Eu tenho feito... Final de ano? Toquei bastante no aniversário da cidade, né? Em comemoração, nas escolas, com a música Papaciri. Eles me chamam para ir lá frequentemente, todo ano tem essa história, não parou. Então, essa música me deixou nesse link com eles, né? Então, eles sempre me chamam para ir lá, e eu vou lá. Para mim, é legal, né, cara? Mais um trampo. E aí toquei... Eu armo um trio rápido também com os meus amigos, e aí eles já conhecem o meu repertório, e às vezes é o Luan no teclado, a Amanda Thompson na batera, às vezes troca um batera, vai outro, né? E aí tá o trio armado. Não, agora só quero um duo. Aí vai eu, o Luan, vai eu, o batera, e a gente vai seguindo. Quero só violão e voz. Então vai eu, né, cara? Se tiver que, alguém tem que sobreviver, tem que ser eu, cara. Questões políticas à parte, porque é chato, né? Uma pena de não ter marejado esse ano, porque é sempre um palco para ter bastante músico nosso tocando, se apresentando, né? Toquei no Ocean Race, não que para um ou outro faça falta a festa. Eu acho que é importante até para girar a economia, movimenta muita gente. Não há como negar que uma festa desse porte vai fazer falta. Mas é uma pena, cara. É um palco a menos, é um palco a menos. Vários palcos, né? Vários palcos. Que na verdade são aí, podemos botar um escopo de pelo menos aí 20 artistas da região que não vão se apresentar. Sim. Aí eu me apresento no mercado público, dia 29 desse mês eu vou me apresentar ali com um duo. Aí vai eu e a Amanda. Então tá... A Amanda Thompson é a baterista, né? Você tocou comigo também. A Amanda é uma amiga de longa data. Não, muito tranquila. Toca muito bem. Grande baterista. Grande baterista. Super. E tá afiadíssima, né? Então é legal, cara. Sim. Tá no conservatório também, né? Tá, né? Tá no conservatório. Bacana. Então esses são os projetos ativos, né? E aí tem essas ideias de a hora que tiver uma brechinha eu vou lá tô pegando bastante a manha do Reaper, né? Reaper. E aí Reaper é vida. Eu vou lá e ponho, Reaper é vida. Então tem essas ideias. Agora eu tô com uma música lá que tem o Reciclar, né? Que eu quero deixar ela pronta para deixar disponível no YouTube para essas pesquisas de escola, né? Sim. Esses assuntos assim, né? Então tem uma série de musiquinhas rápidas, tudo no estilo jingle. Sim, é que na verdade até esse formato tem mudado. Entende? É uma coisa... Manda pra gente quando tiver coisa nova, né? Eu falei isso no outro programa Zero aqui, né? É que o grande desafio para nós, talvez até mais para ti, porque estás uma geração
antes da gente anterior. ainda, né? Conseguir entender e dialogar com a galera mais jovem na linguagem deles, levar a tua música sem descaracterizá-la para a linguagem deles. Que hoje, isso é um grande desafio. Hoje é um desafio. E detalhe, é um desafio universal. Não é um desafio da MPB. É um desafio da MPB, da música do rock clássico, do heavy metal, da música clássica. Tá difícil dialogar. Os gêneros dialogarem, gêneros de música eu estou falando, né? Dialogarem com a geração atual. Mas nós, como entusiastas da música, jamais vamos desistir de vocês. Não. A gente vai conseguir. Mas eu destaco pontos positivos nisso também. Porque a gurizada nova, eles ouvem muito menos material imposto pela mídia. Eles ouvem muito artista independente. Também. Muito artista que está no YouTube, que ele gostou, ele vai ouvir. Não interessa se aquilo é sucesso ou não. Sim. Eu falei isso também. A gente comentou isso na Exatamente. Tu comentou do teu filho, né? Usei como exemplo o Andrei, meu filho, 18 anos agora, e ele curte ele me mostra material, até cenas que eu não acompanho, mas eu acho legal. Pô, esse artista aqui, legal, pai, eu gosto pra caramba, conheci pelo YouTube. Se não fosse a tecnologia, eu não teria acesso. Nunca ouvi falar. E às vezes é um nicho bem específico, aquele cara que fez ali 10 músicas só até agora, e tá ali com os vídeos dele, com as músicas publicadas. Só para ilustrar, eu toquei agora toquei em umas 4 escolas aí. E essas 4 escolas é fundamental, né? Sim, ensino fundamental. Aí eu fui lá e fiz as minhas músicas. Certo. 2, 3 músicas minhas e repeti o Papa Seria, aquelas Sim. coisas. Só que eu faço, tecido, é feito na hora a minha pegada ali. Sim. Não, eu já tá incorporado, então eu ouso. Tu rearranja na hora. Eu rearranjo na hora, né? Normal. Vou fazendo algumas alterações conforme a vibe. E vou para poder eu ter também uma certa vida ali, não estou só reproduzindo uma coisa que está lá. E aí a resposta foi, eles vieram tudo com papelzinho, pô, o senhor dá uma... Já me chamaram de senhor, digo, pô, tá legal. Também quero autógrafo também. Também quero autógrafo no disco aqui, ó. Aí invadiram assim, cara, então, quer dizer, coisas novas na escola dá efeito também. Dá muito efeito. Sabe, mais música individual, o cara lá tocando violão e voz, mas demonstrando a sonoridade do instrumento, né? A minha personalidade eu não aplico muito nela, a música já está lá para eles, então eu vou lá e canto a música normalmente, não tem aquele ego inflamado assim, exaltado, né? Eu vou lá e curto, eu também curto ficar tocando, eu curto mais tocar e eles vão curtir a música que eu vou tocar, né? Então tem essa situação, a técnica que eu vou desenvolvendo, a precisão que eu faço dos meus acordes, dos meus acordes já dominados, faz ele sentir, pô, mas como tu toca legal, cara. Mas né, eu toco, também tenho os trabalhos que eu não consigo alcançar lá, né? Mas eu tenho aquilo que eu faço, eu sempre falo assim, o meu 5% eu faço 100%. Dos 5% da música que eu consegui absorver. Exato, e é o hora e lugar também, né? Tu tá fazendo algo justamente para dialogar com aquele público ali. Então, se tu quiser talvez mostrar os outros 95, para eles não vai representar nada, talvez até atrapalhe. Atrapalhe, porque eu também vou ficar capengando lá, entendeu, cara? Então, agora, meus 5% eu dou na hora, cara. Mas isso que é legal, e isso junta naquilo que eu falei. Sim. Acho que falta muito o artista hoje saber dialogar a linguagem musical da nova geração, até para dar sobrevida a trabalhos que vão vir ainda. Senão a gente fica refém de algo que por isso, a gente vai ter que esperar ver o que vai acontecer. Por isso esse trabalho que você faz nas escolas de musicalização desde a infância. Isso aí é fundamental para chegar nesse nível aí. Senhores, com dor no coração... Deixa eu só fazer um adendo. Calma, vou... ansiosinho. Andando na frente. Calma. Com muita dor no coração, mas com muita satisfação de poder receber hoje Carlos Coria, com um papo que poderia ficar aqui por horas e horas. Com certeza, a gente está chegando ao fim do nosso Som 47, número 1. Que é 2, mas é 1. É 2, mas é 1.
Não tem nada disso. O programa número 0 foi um piloto. É isso aí. Né? É o número 1 com o Carlos Cória. Número 1 no nosso coração, número 1 com o Cória. Marca aí, ó. Obrigado botando currículo. Obrigado pela participação. Foi um prazer te receber aqui no Canal 47. Orley Del Socchio, considerações finais aí. Eu acho que... Em primeiro lugar, agradecer ao Cória, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E isso aqui está mostrando qual é o cerne da ideia do Som 47. Trazer para dentro desse estúdio aqui um bate-papo com o pessoal que começou, que fez história lá atrás, que nos deu inspiração. Como eu falei, a gente foi tocar porque foi ver vocês tocarem, tá? A gente ainda está com vários nomes na lista, né, rapaz? Sim. Isso é bom, né? Nem todos estão convidados ainda, mas eu tenho certeza que aos pouquinhos a gente vai conseguir trazer todo mundo, né? E assim, essa história é muito rica. E aí a gente consegue começar a entender por que Itajaí hoje desponta no cenário musical nacional, né? E por que a gente é um celeiro de grandes músicos, né? A gente é um celeiro de músicos que vêm de fora do estado, do norte do Brasil, né? E isso é muito interessante, isso é muito legal, porque esse pessoal vem, abraça a nossa cidade, aprende com a gente aqui também, e a gente aprende com eles também, claro. Sim. Né? E Itajaí se torna esse celeiro, cada vez mais alimentado, cada vez mais fértil. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. E a gente torce aí para que os projetos estejam sempre à frente e que você nos comunique sempre. Não, legal, cara. Maravilha. André Tulipano. Então, eu estou muito contente de estar participando de mais esse programa aqui, principalmente com a presença ilustre aí do Carlos Cória, porque só vem atestar tudo que o Orley já falou, e que eu já falei também no outro programa, que eu continuo dizendo, Itajaí tem muito valor agregado na música. É muito fácil, de repente, eu falar só do que eu faço, né? Mas não, eu acho que tem até muito mais nessa questão da musicalidade brasileira aqui, né? Sim, Conservatório matando a pau aí, entende? O Festival de Música, que virou uma referência também, né? Festival de Mostra de Música Popular. Esqueci de comentar disso. Exatamente. Também. Não, mas é verdade. É um festival que fez essa muvuca toda. Exatamente. E aquilo que o Cória estava falando, porque aí eu monto, eu já chamo fulano, eu já chamo ciclano, porque tem diversidade de músicos. Assim, e disponibilidade, sabe? Né? Para tu montar um time é fácil. Né? Falta tempo de eles estar com a agenda aberta também. Agenda aberta, entende? Não tem agenda. Tem tanto, até a própria Amanda, né? Falando na Amanda, ela tá tocando com todo mundo o tempo todo. Então, e é legal pra caramba isso, de ver a qualidade e a quantidade de músicos que a gente tem aqui na nossa terra. Isso é legal. Eu chamo de nossa terra, também não nasci aqui, mas pra gente que já passou eu sou naturalizado, né? Itajaiense. Fomos adotados e adotados. Meus filhos são daqui, então agora já tenho... adotado. Green card, já tenho green card daqui. E muito obrigado, Fallen, Orley, Cória, todo mundo do Canal 47, Ângelo, pessoal que está aí fazendo essa máquina girar, e vamos para cima, vamos para o próximo. Legal, desejo boa sorte para vida longa. Vida longa ao programa e vida longa aos teus projetos, e que quando tiver novidades, mande para a gente poder retomar essa conversa. Beleza. Né? Isso é excelente. Nem que seja para a gente divulgar. Cória hoje no mercado público. Carlos Cória, obrigado mais uma vez. Quiser deixar aí o teu agradecimento pro pessoal que te curtiu hoje, também passar teus contatos, rede social. Fica à vontade. Fica à vontade. O canal é teu agora. Legal. 47.
Nós que somos aqui do 47, Isso, né? 47. Todos são do 47, né? Todo 47. Todos 47, exatamente. Estava falando contigo, né? Que o 47 vem do nosso prefixo Sim, regional, sim. né? Sim. É por isso mesmo, É por a isso alusão do É, canal isso aí. 47, o Isso som aí. 40, som 47, daqui. Por causa disso, Som é daqui. 47 daqui. Exatamente. Só daqui. Então, eu agradeço, né, o convite, e hoje também, que estava falando ali, que hoje a quarta-feira é um dia mais relax, eu consigo sair de casa. Os outros dias eu estou tocando, dando aula, então tem sempre uma atividade, né, que é mais complicado. Então, eu agradeço muito aí essa onda do podcast, está agora na nossa região também, né? A gente só via em nível Rio São Paulo, Viu? nacional, É, né? Agora tem aqui também para bater um Podcast papo. Peixeiro, Papaciri aí, ó. Olha aí, ó. É uma Papaciri galera aqui, ó, todo. 47 cheio de bobiça aí, então tá muito bem. Agradeço aí, tá? Redes Sucesso. sociais, quem quiser te Muito conferir. bem. Quem quiser pode procurar lá no Carlos Coria Oficial no Instagram, ou então Carlos Coria Oficial também no Facebook, que é o mais normal que tem ali na atualidade, né? E as músicas estão no Spotify, cara. Legal. E Eu qualquer Como coisa... Carlos Coria. Eu Carlos Coria. eu já encontrei o Siri na lata inteira, ele tem lá no Spotify. Eu já É, vi, já dei uma pode crer, pesquisada. sim, sim. Tem YouTube também, que Legal. tem... Carlos Coria também. Também tem. Legal. Esse ainda não. Eu quero botar mais coisas lá. Ainda tem esses projetos para produzir também. Sim, uma sim, linha sim. no YouTube para deixar lá também. É isso aí, pessoal. Esse é o Som 47, né? Do Erudito ao Metal, né? Do cover autoral, Aham. né? A música da nossa região, estudada, discutida e analisada de forma imparcial por gente da gente. Oh, Esse é o yes. nosso mantra. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que você confere o Som 47 da Conceição FM às sextas, às 8 horas da noite, 105,9 e 24 horas por dia, 365 dias por ano nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. @canal SC47, também no site canal47.com.br, também na Play Store, canal 47, na Radiosnet, canal 47, ou seja, tem várias formas de você interagir e participar com a gente. Beijo no coração, até a próxima, e eu peço, se não ficar ruim pra você, pra gente encerrar com música, pode ser? Pode ser, sim. Vai lá, Da valeu Vitória. pessoal, beijo no Valeu. coração, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Aguidal de barro, café de boião, água de barrela, lenha no fogão, Água de barrela. água no feijão, gato na janela, bibelô de mesa, casa de madeira, quintal de chão batido. Pego meu pulsar, caniço em samburá, só volto pro jantar. O sol batendo forte, pescador bater e uma ação só. Na beira da praia, Mariquinha chora se sentindo só. E o pensamento voa, 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 voa além do cafundó, do cafundó. É roupa no varal, tudo é tão normal, etc e tal. O tampondorga não é pipa e usa a mesma seda pra te confundir, refrão. E o sol batendo forte, pescador bater em uma ação só. São um só, na beira da praia, Mariquinha chora se sentindo só, sentindo só. E o pensamento voa, 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 voa além do cafundó, do cafundó. E a beira da praia, Mariquinha chora se sentindo só, sentindo só. E o pensamento voa, voa, voa além do cafundó. Ding dong dong, dum dum dum. Yeah!